Se não tiver nenhuma dúvida até o momento, eu vou continuar então com outro exemplo bem importante, tá? Que é o espaço projetivo. Esse espaço projetivo pode ser real, pode ser complexo. Tá bom? E ele sempre tem... Bom, ele aparece com definições diferentes em vários textos, mas a definição mais padrão para nós vai ser considerar o PN, tá? Vou chamar de PN, mas dependendo do livro, você vai encontrar a notação RPN ou CPN, tá? Quando for real ou complexo. Tá? Que o conjunto de todas as retas, conjunto das retas, pela origem, passando pela origem, em Rn mais 1. Esse aqui seria o espaço projetivo real, tá? Quando eu for considerar retas complexas, né? Ou seja, subespaços complexos de dimensão 1, passando pela origem do espaço Cn mais 1, será o espaço projetivo complexo, tá? Eu não vou diferenciar, tá? Mas só para vocês ficarem sabendo, esse aqui é a notação do espaço projetivo real, esse aqui é a notação do espaço projetivo complexo, tá? Isso vai mudar quando você mudar o corpo, tá? E esse conjunto também pode ser pensado como o quociente, tá? De N mais 1. Como o curso se chama foliações reais, eu vou, em geral, considerar o caso real. Menos a origem, eu vou tirar a origem, porque a origem não determina nenhuma reta, né? Cocientado pela seguinte relação de equivalência. Eu vou dizer que x está relacionado com y. Se somente se eles estão na mesma reta que passa pela origem. Tá? Ou seja, existe uma constante. Claro, tem que ser não nula. Tá? Real não nulo, tal que x igual a lambda y. Tá? X e y são vetores não nulos de Rn mais 1. Tá? Ou seja, eu estou identificando todos os pontos que estão na mesma reta, que tem a mesma direção, e cada elemento desse quociente vai representar todos os pontos dessa reta, portanto, uma reta vai ser um elemento no espaço projetivo. Tá? Em geral, eu vou denotar assim a classe de x em coordenadas. Em geral, eu vou utilizar essa notação para as coordenadas. Tá? Começar do zero e vou até n. Ali tem n mais uma coordenadas. Tá? Isso vai representar a classe de equivalência de x. Do vetor x. Tá certo? Esse é um conjunto, em princípio, né? Ele vem com uma projeção natural. Eu posso considerar a projeção que vai de Rn mais 1 menos 0 no espaço projetivo, que simplesmente pega um ponto e leva na classe. Né? Pega um vetor e leva na classe dele. Ou seja, leva na reta que passa por esse ponto. Todos os pontos na mesma reta têm a mesma imagem. Né? E esse mapa define uma topologia no espaço projetivo, ou seja, ele induz uma topologia que seria a topologia quociente, né? Essa aqui é a projeção natural, né? do Rn mais 1 no quociente. Então, ele induz a seguinte topologia, né? Eu vou dizer que U em Pn é aberto, se somente se a pré-imagem dele é aberta. Essa topologia é geral no quociente, né? Quando você está quocientando um espaço topológico por uma relação de equivalência. Certo? Esse conjunto é Hausdorff e é compacto. Tá? Aqui eu coloquei como exercício, mostra que uma variedade de classes é infinito, em dimensão n. De fato, aqui eu posso colocar, mostra que uma variedade de Hausdorff. Tá?
Bom, quando eu já digo variedade, já estou implicando que causa. Desculpa, compacta. É uma variedade compacta. Definição de compacidade em espaço topológico, tá? A definição que você quiser. E nesse espaço, tá? No espaço projetivo, eu tenho abertos, que são os seguintes, abertos canônicos, né? Vou fazer uma outra cor. Eu tenho aberto UI, que é o conjunto de toda a classe de todos os pontos, onde a iésima coordenada e não nula. Tá bom? Esse é um aberto, tá? Ele vem, se você faz para a imagem, são as classes, ele te dá todos os vetores de N mais 1, onde a iésima coordenada é não nula, né? Então, isso claramente é um aberto. E eu posso definir um mapa, né? Que vai chamar de φ, que vai em Rn, né? Que pega um vetor com iésima coordenada não nula e leva x0 sobre xi. Como é não nula, isso aqui está bem definido. Xi sobre xi você esquece, se apaga. Xn sobre xi. Tá? Isso não depende do representante, né? Se você pegar outro elemento que represente a mesma classe, o mapa dá a mesma coisa, porque você está quocientando, né? Outro elemento tem as mesmas coordenadas multiplicadas por uma constante, né? Então, se você quocienta, a constante cancela e o elemento está bem definido, tá? Essas são as cartas, tá? Que vão fazer com que o seu espaço projetivo seja uma variedade compacta, seja uma variedade de classe infinita. De fato, é uma variedade analítica e dimensão n, tá? Que é o espaço projetivo. Vai ser uma variedade que a gente vai utilizar várias vezes. E agora eu vou dar um exemplo de uma variedade que não é Hausdorff, ou seja, esse exemplo vai satisfazer todas as definições de variedade, menos a definição de separabilidade de pontos. Tá? Você vai ter dois pontos nessa variedade que você não vai conseguir separar por vizinhanças. Tá? Toda vizinhança de um ponto intersecta a vizinhança do outro ponto. Tá? Ou contém outro ponto. Né? Então, esse exemplo é importante porque esse tipo de variedades, ou seja, espaços topológicos que satisfazem todas essas condições, que você tem cartas locais, mudanças de coordenadas sem infinito e tal, mas que não satisfazem a hipótese de Hausdorff. Então, por isso que é importante, eu vou começar com esse exemplo aqui. Você começa com um mapa de R em R, alfa, como aqui no desenho, que seja sem infinito, tá? Que vai valer 1 entre menos epsilon e epsilon está fixo, tá certo? Vale 0 no ponto 1 e depois é decrescente sempre, tá bom? Só isso, depois eu não me importo como ele é antes, tá? Eu só sei que ele é constante entre menos epsilon e epsilon, depois ele está aqui, depois ele decresce. Você pode pedir que ele decresça também a partir de epsilon, tudo bem. Mas o importante é que o mapa seja infinito, tá? Então, a partir desse mapa, eu vou construir um outro. Esse mapa, é claro que existe, né? Você pode dar um exemplo. Construir um mapa de R2 a R, que vai ser o seguinte mapa. Você pega xy e leva aí alfa de x ao quadrado vezes a exponencial de y. Tá bom? Mapa sem infinito também, né? Tudo aí é sem infinito. E então, você vai considerar os níveis de f. Tá? Então, vamos considerar os níveis. Os níveis são as imagens inversas, né? As curvas de nível. Tá? Por exemplo, se você se perguntar qual é o nível zero dessa curva, né? Isso vai te dar que alfa de x ao quadrado tem que ser zero e, portanto, x ao quadrado tem que ser x ao quadrado positivo sempre, né? Então, o único valor possível ali
e que seja 1 ou x1 ou x menos 1. Né? Particular, o nível 0 seria esse aqui. Esse aqui. Tá bom? E você pode ver que os outros níveis são dessa forma. São como paraboloides, como parábolas. Né? São assim. Tá? Você pode pegar um nível, por exemplo, nível 1, quando isso aqui é igual a 1, e pode parametrizar a curva. Essa curva dá para parametrizar, né? O y pode ser expresso se isso aqui é constante. Você pode exprimir o y em função do x, parametriza a curva, tá? E você vê que eles têm essa forma, tá? Exercício. E eu vou dizer que as folhas de f, que já vem o conceito de foliação, né? As folhas de f são as componentes conexas dos níveis. Componentes conexas dos níveis. Então, por exemplo, essa aqui é uma folha e essa aqui é outra. Tá? Mesmo que as duas retas sejam parte do mesmo nível, elas são duas folhas diferentes. Tá? E eu vou definir em R2 a seguinte relação de equivalência. Eu vou dizer que U está relacionado com V em R2, né? Se somente se eles pertencem à mesma folha. U e V estão na mesma folha. Tá? E minha variedade, então, vai ser R2 cocientado por essa relação de equivalência. Então, na tua variedade, na minha variedade, isso aqui é um ponto, isso aqui é outro ponto, isso aqui é outro ponto, isso aqui é outro ponto. Cada folha é um ponto, tá bom? Claro que eu vou considerar a topologia quociente, né? Então, eu vou considerar o mapa π de R2 da M, que leva a 1 na classe dele. Certo? Então, isso induz uma topologia, que é a topologia quociente, num aberto de M, quando a imagem inversa pelo π é um aberto de R2. Tá bom? Então, você vê que esse espaço não é Hausdorff. Tá? Esse M, esse quociente, ele não é Hausdorff, porque você tem dois pontos em M, que são esses aqui. A folha que passa pelo ponto 1, 0, e B é a folha que passa pelo ponto menos 1, 0. Seria essa folha. Esse aqui seria A, esse aqui seria B. Eles são um elemento só, né? No quociente, representam um único elemento. Tá? Eles são diferentes, porém, eles não podem ser separados. Tá? Se você pegar uma vizinhança dessa folha, ela sempre vai conter a outra. Tá? Você não pode separar esses pontos por vizinhanças. Tá bom? Com quociente. Porém, essa variedade satisfaz todas as outras condições de variedade, tá? Menos a hipótese de Hausdorff. Então, esse quociente tem uma variedade de dimensão 1 e classe sem infinito, no sentido que você pode encontrar um atlas cujas mudanças de coordenadas são sem infinito, tá? A imagem dá abertos em R, tá? Mas você não tem a hipótese de Hausdorff nessa variedade. Tá bom? Então, eu vou deixar isso como exercício. Muito bem. Então, agora vamos estudar mapas diferenciáveis. Tá? Para isso, primeiro eu vou definir o que é o espaço tangente. Tá bom? Quando a variedade está dentro de Rn, uma variedade mergulhada em Rn, essa definição é mais simples, mas a nossa definição não começou assim. Tá?
tem teoremas de mergulho e tal, mas para nós uma variedade é simplesmente um espaço topológico com Atlas. Então a definição de espaço tangente é um pouquinho mais complicada. Tá? Para definir o espaço tangente, eu começo definindo o espaço de curvas por um ponto. Então eu começo com uma variedade x, eu começo com uma variedade m, tem um ponto x nela, tá? E eu vou definir o conjunto das curvas que passam por x, que seria esse conjunto. São todas as curvas sem infinito, porque eu vou supor que a minha variedade é sem infinito, tá? Que no zero vale x, tá? E eu vou me preocupar por germes de curvas, ou seja, não me interessa o domínio, simplesmente quero que seja um aberto ao redor do ponto x, ou do ponto zero, tá? E eu vou definir uma relação de equivalência, né? Por exemplo, essas duas curvas, se eu estou pensando no espaço tangente, essas duas curvas deveriam definir o mesmo elemento, né? Porque elas têm o mesmo vetor tangente, né? Então eu vou definir a seguinte relação de equivalência, eu vou dizer que alfa está relacionado com beta. Tá? Alfa e beta são elementos do conjunto de curvas, se somente se existe uma carta, né? Que contém o ponto x, tá? E tal que as imagens, ou seja, se olhar as curvas nessa carta, né, como eu estou fazendo aqui, isso aqui seria φ de alfa, isso aqui seria φ de beta, né? Tem a mesma derivada, agora são curvas no espaço euclidiano, né? Tem a mesma derivada na origem, ou seja, se somente se existe uma carta, tá ok. Né? Se eu considerar a curva φ composta com alfa, de eu derivar em relação a t, na origem, né? T igual a zero, é a mesma do que φ composto com beta, em t igual a zero. Isso para nós significa simplesmente que as curvas têm o mesmo vetor tangente. Tá? E essa definição independe da carta, ou seja, se as curvas são equivalentes com relação a uma carta, elas são equivalentes com respeito a qualquer outra carta. Tá? Sim. Isso não depende da carta que você escolher. Tá? Isso é um exercício. E o espaço tangente simplesmente é o quociente. Tá? O espaço tangente vai ser o quociente do espaço de curvas pela relação de equivalência. Ou seja, todas as curvas com o mesmo vetor tangente definem um único elemento. Tá bom? E esse espaço é um espaço vetorial de dimensão finita. Tá? Isso eu vou mostrar agora. Então, imagina, eu vou definir, né, operações nesse espaço vetorial. Então, vou pegar dois elementos aqui. U, que é a classe da curva alfa, e V, que é a classe da curva beta. Tá? Aqui, esse aqui é a curva alfa, esse aqui é a curva beta. Né? Eu vou tomar uma carta que leve o x na origem. Tá? Isso é uma questão técnica, não precisa, mas eu vou fazer assim. Tá? Leva o x na origem, então tenho ali a curva φ de alfa, tenho a curva φ de beta, tá certo? E eu vou definir a soma. Eu vou definir U mais V como sendo a classe da curva. Eu tenho as duas curvas, φ de alfa e φ de beta, passando pela origem, eu posso somar. Essa é uma curva que passa pela origem, eu posso trazer de volta para a minha variedade e tomar a classe. Essa é uma curva que passa por x, né? E tomo a classe dela, isso vai ser a soma. Tá? Analogamente, eu vou definir um produto por um escalar. Mesma coisa, né? Eu tenho minha curva φ de alfa que passa pela origem. Se eu multiplicar pelo escalar alfa, isso é uma curva que passa pela origem. Eu trago para a minha variedade, usando a mesma carta φ, e tomo a classe. Isso me dá uma curva na variedade que passa pelo ponto x. Tá? Então, isso faz com que o espaço tangente seja um espaço vetorial. Tá? Espaço vetorial.
Tá certo? Essas definições, claro, não dependem da carta que você tomou, né? Você tomar outra carta que leva o x na origem, os vetores que você obtém são equivalentes, tá? Ou seja, te dá o mesmo objeto no espaço de curvas, tá bom? Isso é uma conta simples de fazer. E esse espaço vetorial tem uma base canônica, uma vez fixada a carta, né? Você está traçando caminhos do espaço euclidiano, né? Você pode trazer os caminhos paralelos aos eixos, né? Você pode considerar essa notação padrão D de xi como sendo simplesmente a classe do caminho paralelo ao eixo I. Ou seja, o caminho é T vezes CI. Esse é o caminho reto no espaço euclidiano, tá certo? Quando T vale zero, passa pela origem, aí você traz esse caminho à tua variedade, toma a classe dele, tá? Isso vai ser para você o vetor D de xi, tá? E o que a gente pode mostrar é que esse conjunto forma uma base do espaço tangente. Espaço tangente. Chamada base canônica, mas não é tão canônica porque a gente está escolhendo uma carta, né? Uma vez que você tem a carta fixada, é uma base chamada base canônica. Tá bom? Portanto, o espaço tangente é um espaço vetorial de dimensão M. Tá? M é a dimensão da variedade. Né? Então, o espaço tangente tem a mesma dimensão. Tá bom? Tem outro objeto chamado fibrado tangente, que é uma variedade, mas que eu ainda não vou falar, mas talvez vocês já viram, né? Que é a coleção de todos os espaços tangentes. Né? Se você pegar todos os pontos da variedade e tomar o espaço tangente em todos esses pontos, você obtém uma nova variedade que tem dimensão o dobro, né? 2 vezes a dimensão da variedade, chamado fibrado tangente, que tem, de novo, uma estrutura de variedade, tá? Mas, por enquanto, não vou fazer esses detalhes. Agora eu vou falar de mapas. Né? Agora que eu sei o que é o espaço tangente, eu posso definir a derivada de um mapa. Né? A derivada, quando eu tenho um mapa diferenciável entre duas variedades, eu posso definir a derivada, ou a diferencial do mapa, né? Que vai de um espaço tangente no outro. Né? A diferencial vai do espaço tangente para cada x. Né? Para cada x. M, tá? Vou definir a diferencial, que é um mapa que vai do espaço tangente a M em x ao espaço tangente em N no ponto f de x, que eu estou chamando de y, né, para não carregar a notação. Como é definido esse mapa? Você simplesmente pega um vetor U. Um vetor é sempre a classe de uma curva, né? Certo? E você leva no vetor V, que é a classe da curva f composta com alfa. Né? Alfa é uma curva que passa por x contida em m, se aplica f, isso te dá uma curva contida em n que passa por y. Né? Você pega a classe dessa curva, isso é, por definição, a derivada, então a diferencial. E a gente pode verificar que esse aqui é um mapa linear. Esse aqui, desculpa. É uma transformação linear. Tá bom? Exercício, tá? Uma vez que essa é uma transformação linear, então eu posso ver quando ela é injetiva, subjetiva, né? Contar dimensões e tal. E, então, uma imersão, um mapa vai ser chamado imersão, quando a derivada ou a diferencial é sempre injetiva. Tá bom? Claro que, para que seja injetiva, a dimensão de M não pode ultrapassar a dimensão de N, né? Porque esses espaços tangentes têm a dimensão das variedades correspondentes. Tá?
Quando esse mapa, essa transformação linear for sobrejetiva, eu vou dizer que o morfismo é uma subimersão. Tá? Olha que eu estou olhando, que eu estou vendo a diferencial. Isso não tem nada a ver com o fato do mapa ser ou não ser. Assim, em princípio, não tem nada a ver com o mapa ser injetivo ou não. Tá? Isso aqui é uma questão de álgebra linear. Eu derivo, eu vejo para a transformação linear, se ele é injetivo, já é uma imersão, se ele é subjetivo, já é uma subimersão. Tá? E ele é um mergulho, se além de ser uma imersão, ele é um homeomorfismo sobre a imagem. Tá? Mas a imagem no espaço topológico, sim, com a topologia induzida por ele. Tá? Então, você vê aqui dois exemplos, né? No exemplo da esquerda, eu fiz um mergulho, tá certo? Geometricamente, né? Eu tenho aqui um intervalo aberto, por exemplo, você pode pensar, e eu estou mergulhando aqui, tá? Supor que é uma imersão. Isso aqui, com a topologia induzida pela validade de dimensão 2, o F seria um homeomorfismo, mais ou menos seria assim como você vê um mergulho, mas, às vezes, você pode ter uma imersão, como aqui, mesmo exemplo, um intervalo aberto, tá? Um aberto de RM, então é aberto aqui nos extremos, tá? Mas que não seja um mergulho, né? Isso acontece muito. Não é um mergulho porque nesse ponto, né? Se você olhar se você olhar para a topologia induzida, se você pegar um aberto, ele vai ter essas duas componentes, tá? E portanto não vai poder ser homeomorfo ou um aberto aqui, da primeira, né? Então isso aqui é uma imersão, mas não é um mergulho, tá? Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa, acho que não. Bom, então tem dois teoremas fundamentais, tá? Que são a forma local das imersões e a forma local das submersões. Ambos são consequências do teorema da função implícita, né? Ou do teorema da função inversa. Tá? E que é um teorema local, tá? Que diz que as imersões e as submersões têm sempre o mesmo comportamento local. Então você tem um mapa, fato, você nem precisa que ele seja uma imersão em todo ponto. Precisa que seja injetivo em todo ponto, né? É bem local mesmo. Você tem um mapa de M para N, diferenciável, né? Tem um ponto em M, tal que a derivada é injetiva. Injetivo. Tá? Então, existem cartas. Tá? Sei lá, U, Φ, V, Si. Cartas. Uma delas contendo o ponto P e a outra contendo a imagem F de P. Aqui. Tá bom? Tal que o mapa, nessas cartas, é a imersão natural de RM em um espaço de dimensão maior. Ou seja, tal que quando você faz Si composto com F composto com φ menos 1 de x, y, né? Essas cartas vão em abertos de RM e RN, respectivamente, né? Eu estou supondo que a primeira variedade tem dimensão M, a segunda tem dimensão N, tá? E eu estou decompondo RN como RM vezes Rn menos M, tá? As primeiras M coordenadas estou juntando no X, as segundas coordenadas, a todo o resto estou juntando no Y, tá? E isso aqui vai ser, desculpa, aqui é de X, né? Somente. Vai ser x0. Né? É a inversão natural de RM num espaço de dimensão maior. Tá bom? Para todo x, né? Claro. Para x em φ. Tá? Então, ele diz que uma imersão é como se fosse esse mapa, x,0, tá? Num aberto,
levado às variedades pelos mapas, né? Então, mais ou menos tem essa pinta, né? Parece com isso aqui. Aqui no meu desenho, eu fiz uma variedade de dimensão 2, indo numa variedade de dimensão 3, né? E uma imersão seria mais ou menos desse jeito, né? A imagem pelas cartas, pelo inverso das cartas, né? Desse mapa natural, x,0. Tá? E a forma local das subimersões é a mesma coisa, só que agora quando é uma submersão, quando o mapa é subjetivo. Tá? Então, vou supor que tenho f de m em n, mesma coisa, né? Dimensão m, dimensão n, esse mzinho e nzinho em cima significa a dimensão. Tá? Tal que é diferencial de f em p é sobrejetivo. Mesma coisa, então existem cartas, tá? Tal que mesma coisa, né? Carta ao redor de P, carta ao redor de Q é F de P, né? Esse Q aqui é F de P. Tais que, se composto com F, composto com φ menos 1. Agora é o contrário, né? Sobrejetiva, então a dimensão do domínio maior que a dimensão do contradomínio, né? Então, nesse caso, o RM vai se decompor como esse produto, tá bom? Então, isso aqui em x,y vai ser simplesmente a segunda coordenada, a projeção na segunda coordenada. Tá? Em particular, você pode ver os níveis do mapa F, e isso é importante. Tá? Se você olhar para os níveis dessa forma local aqui, são simplesmente as retas, não são retas, né? São espaços de dimensão m menos n horizontais. Né? Se você levar isso pela carta, isso significa que os níveis de F são subvariedades, né? São subvariedades de dimensão m menos n, né? De dimensão, a diferença de dimensões contidas na variedade M. Tá bom? Então, essa é a forma local das subimersões. Isso é bastante útil. Dá a primeira ideia de foliação. Tá? Uma foliação pode ser pensada como uma coleção de submersões, né? Porque justamente eles te dão uma decomposição nos níveis da função. Tá? Só que nesse caso a função é global, né? Não está definida em tudo. Como consequência desses dois teoremas, tá? Eu posso ver que quando o mapa é injetivo, localmente a imagem é uma subvariedade, né? Porque quando o mapa é injetivo, tá? Você vê que por cartas, né? Isso aqui tem exatamente essa cara, né? Então você pode mostrar que se você se restringir um aberto bem pequeno ao redor do ponto P, né? A imagem é uma subvariedade. Só preciso que o mapa seja injetivo, tá? Então você pode se perguntar, mas nesse exemplo aqui, que era uma imersão, um mapa injetivo. Sim, em qualquer ponto, né? Se você dá um ponto qualquer, e se você se restringir um aberto suficientemente pequeno, né, você vai ter uma subvariedade. Né? Mesmo aqui, né? Porque você só vai considerar a imagem dessa abertinho, tá bom? Então é uma subvariedade. Tá? Mas você tem que se restringir uma subvariedade local, vamos dizer assim. Tá? Tem abertinhos onde ele é uma subvariedade de N. Tá? E quando eu mergulho, quando o mapa, além de ser uma imersão, é um homeomorfismo, então a imagem toda, tá, vista como objeto global, é uma subvariedade de dimensão, a mesma dimensão de N. Tá? Então esse aqui seria um exemplo de uma variedade de um mergulho, né? Aqui no caso da esfera em RM mais 1. Tá? Isso aqui não seria um mergulho, então essa imagem não seria uma subvariedade, não é uma subvariedade, porque como eu disse aqui, se você olhar, aqui vai ter duas componentes, tá certo? Mas é o que a gente chama de subvariedade, desculpa, não é mergulhada, é subvariedade imersa. Não é uma subvariedade mergulhada, né? Justamente porque não é um mergulho.
que a gente chama de subvariedade inversa. Tá? É quase uma subvariedade, localmente é uma subvariedade. Tá bom? Muito bem, para terminar, então, eu vou definir o que são esses conceitos, um ponto regular, tá? E um ponto onde a derivada ou a diferencial é sobrejetiva, tá certo? Você pode estender um pouquinho mais essa definição de ponto regular e pedir que a diferencial tenha posto máximo, tá? Ali você não vai pedir que a dimensão do contradomínio seja menor que a dimensão do domínio, pode ser dimensão arbitrária e pedir que o posto seja máximo também, tá? Quando o ponto não é regular, ele é chamado de ponto crítico. Eu não coloquei aqui, mas você sabe já essa definição, né? Quando a diferencial não é sobrejetiva, você chama de ponto crítico, tá? Um valor regular e um valor da imagem, tal que ele vem somente de pontos regulares ou não vem de ninguém, tá? Aqui eu disse, só consiste em pontos regulares ou é vazio, coloquei aqui. Tá? Quando a pré-imagem de um ponto no contradomínio não contém nenhum ponto, é automaticamente um valor regular. Quando só contém pontos regulares, é chamado um valor regular também. Quando não é um valor regular, eu chamo ele de valor crítico. Tá? E tem um teorema que diz que se você pegar a imagem inversa de um valor regular, tá? Claro, no caso em que ele não vazio, né? Quando a imagem inversa não vazio, então essa imagem inversa é uma subvariedade mergulhada, né? Uma subvariedade mesmo, de dimensão complementar, né? Dimensão de m menos dimensão de n, tá? Isso pode ser visto pela forma local das submersões, né? Tá? E além disso, quase todo valor é regular, tá? Conjunto de valores regulares de um mapa diferenciável, ele é denso na variedade n, tá? Esse conteúdo do teorema de Sard, que eu não vou mostrar, tá? Mas ele diz que você pode pegar aleatoriamente um valor em n, que ele muito provavelmente vai ser um valor regular. Tá? Então, genericamente, as pré-imagens, os níveis de uma função diferenciável são subvariedades mergulhadas, né? Subvariedades mesmo, tá? Em n. Tá certo? Então, por enquanto, eu acho que é só isso. Tem alguns assuntos a mais antes de falar de foliações, mas eu acho que pode aguardar, né? O teorema da vizinhança tubular e o teorema da partição da unidade. Eu acho que eu vou deixar isso para o momento em que seja necessário introduzir, tá? Por enquanto, esses são os pré-requisitos que eu vou precisar para o conteúdo, tá? E já na quarta-feira começaremos com a definição de foliação. Tá bom? Vou parar a gravação aqui.